paz do Senhor, bom dia, povo de Deus, passando aqui nesta manhã para agradecer a Deus em primeiro lugar. Sou grata ao meu Senhor, por sua graça, por suas misericórdias, porque grandes coisas o Senhor já tem feito na minha vida, por isso eu estou alegre. E sempre eu digo que se eu tiver de falar de alguém, eu vou falar desse Deus, desse Deus onisciente, onipotente, desse Deus que está todos os dias batendo na porta do meu e do teu coração, dizendo que quer ter um encontro contigo, quer ter uma intimidade contigo, tem vida para te dar. O tema hoje é o que pecar morrerá, Deus não tem prazer na morte do que morre, mas sim que se converta dos seus maus caminhos, E hoje eu estava lendo aqui Ezequiel 18, onde o Senhor vai dizer, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, que pensais vós os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e oprimindo e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Eu li até o 9. Aqui a palavra é bem clara, Aqui o Senhor está dizendo que todas as almas são dele, Todas as almas são do Senhor. Essa palavra, ela é para mim, ela é para você. Ela fala primeiramente comigo. E aqui o Senhor está dizendo que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, Era um provérbio que dizia. Eu entendo que aqui, quando o Senhor fala que a alma que pecar, essa morrerá, eu entendo que Deus está querendo dizer que nem o pai vai morrer pelos pecados dos seus filhos e nem os filhos vão morrer pelo pecado dos pais. Ou seja, cada um vai prestar conta diante de Deus naquele grande dia pelas suas ações. Cada um vai pagar pelos seus próprios pecados. Mas o Senhor também está dizendo aqui que se andando nos meus estatutos, lá no versículo 9, e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Então, a palavra do Senhor é bem clara. Quando o Senhor vai dizendo que se nós, andarmos nos estatutos dele, obedecermos a sua palavra, praticar a sua justiça, guardando os seus juízos, a palavra do Senhor vai dizer que certamente vamos viver, Ou seja, nós vamos viver debaixo da bênção do Senhor, A bênção do Senhor vai estar sobre nós. Aí o Senhor vai dizer, se ele gerar um filho, ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao aflito e ao necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá e não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Ou seja, se esse pai gerar um filho ladrão, derramador de sangue, e ele não vier tomar como exemplo, não vier tomar como exemplo o seu pai, porque a palavra do Senhor vai dizer que se você praticar a justiça do Senhor, andar conforme a vontade dele, a palavra do Senhor vai dizer que você vai viver. Mas se esse filho não praticar isso que foi ensinado pelo seu pai, certamente ele vai morrer, A palavra do Senhor vai dizer aqui, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Está entendendo? O sangue dele, que foi derramado, será sobre aquele filho. Não é o pai quem vai pagar pelo pecado daquele filho. Aí aqui a palavra do Senhor vai dizer, bem aqui, a palavra do Senhor vai dizer, mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. Então aqui está continuando a dizer que o filho, por ele ter praticado
seja eu, seja você, pai, mãe, filho, se praticar, se você proceder praticando a justiça do Senhor e guardar os seus estatutos e praticar, a palavra do Senhor certamente vai dizer que você vai viver, né? Certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aí a palavra vai dizer lá no 21, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Olha o que a palavra está dizendo. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele pela justiça que praticou, viverá. Então o Senhor está dizendo, ainda que você tenha praticado muitas coisas ruins neste mundo, tenha vivido como malfeitor, como ladrão, mas se você deixar tudo isso por amor ao Senhor Jesus e viver uma vida debaixo da graça de Cristo, começar a praticar as leis do Senhor, observar os seus mandamentos, praticar conforme o Senhor te ordena, a palavra do Senhor diz que Ele nem vai se lembrar daquilo que você fazia antes. Ainda que a humanidade, ainda que as pessoas te olhem torto, né? Ao ver deles, eles vão achar que você nem salvação tinha mais, nem tinha mais esperança para você. Só que para Deus não, com Deus é diferente. O Senhor está dizendo aqui, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então, pela sua justiça, que você vai começar a praticar depois que você passou agora, está no caminho do Senhor, é por ela que você vai viver. Porque Deus, Ele é justo. Aí o Senhor está dizendo, porque não tenham prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos. Aí lá no 31 ele diz, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, e busquem um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Ou seja, o Senhor está perguntando, por que razão você vai morrer? Por que razão você quer morrer nos seus pecados? Deus não quer que você venha morrer nos seus pecados. Deus não quer que você venha morrer como malfeitor, como ladrão. Deus quer que você se converta e busque nele um coração novo, um espírito novo. Aí bem aqui o Senhor está dizendo, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Ou seja, aquela pessoa que estava no caminho do Senhor, passou muito tempo ali, aprendeu com o Senhor, viveu ali debaixo da graça de Cristo, a palavra vai dizer que se ele se desviar, nada do que ele fez, por mais que ele tenha praticado a justiça, por mais que as pessoas olhassem para ele e achassem que ele era um servo de Deus ou uma serva de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que se ele se desviar, morrerá nela, morrerá na iniquidade que cometeu. Né? Ele não vai ser lembrado pelo que ele praticou pela justiça, mas ele vai ser lembrado pela sua iniquidade, por ele ter se desviado. Então a palavra vai dizer bem clara, mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Ou seja, a palavra do Senhor vai dizer que Deus não tem prazer na morte do que morre, né? Deus não tem prazer de ver você morrendo nos seus pecados, morrendo como um ladrão, como um assassino, morrendo sem conhecer Ele, mas Deus está te dando a oportunidade de tu vir reconhecer Ele como teu Senhor e Salvador. Né? Deus não tem prazer que você venha morrer, Deus tem prazer que você venha viver. Né? Então aqui a palavra vai dizer bem clara, a alma que pecar, essa morrerá. E o Senhor diz, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, eu acredito aqui que o Senhor está dizendo que se nós vivermos conforme a sua vontade, né, até o dia que Ele vier tratar com cada um, prestar conta com cada um, o Senhor está dizendo que nós vamos viver até o dia da sua vida, ou seja, ainda que nós venhamos morrer aqui nessa terra, mas se nós morrermos com Cristo, né, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele um dia vai vir e Ele vai levar os seus para subir, para ir morar com Ele, né, nós vamos viver com Ele eternamente. Mas o Senhor é bem claro quando Ele diz, né, eu não tenho prazer na morte do que morre, mas que se converta. Então essa é a palavra, converta-se cada um dos seus maus caminhos, né? Porque o Senhor Jesus, Ele quer te dar vida. E eu me alegro nesta palavra, porque esta palavra é para mim, ela é para você, né? E nesta manhã, eu desejo a todos um bom dia, tenham uma ótima semana, né? Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho. Deus é fiel, Deus é justo.